Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre grandes aportes na carteira do canal, pessoal. Eu investi mais de 100 mil reais na carteira do canal. E a última ação aqui que eu vou citar nessa lista, eu aportei mais de 15 mil reais nela, pessoal. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? Fiz um baita aporte aí na carteira, porque eu já estava aí acumulando um caixa bastante interessante há bastante tempo. Tanto que vocês viram aí na carteira que eu já não fazia aportes há bastante tempo, desde lá de meados de abril e maio de 2025. Então fui juntando aí o caixa e aproveitei essa belíssima oportunidade. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo aí até o final, porque é uma empresa que tem aí um belíssimo potencial, tanto de valorização e de bons pagamentos de dividendos. Mas antes de falarmos sobre essas novas movimentações na carteira, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do tipo de conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, tá? A minha carteira de ações está dessa forma. Perceba que eu tenho 5 ações aqui na carteira. Primeira ação com maior posição na carteira, Banco do Brasil, que representa 59,30% da carteira total. Arredondando, né? 60% de todo o patrimônio está no Banco do Brasil. Segunda maior posição da carteira, BR Partners, representando 20% da carteira total. Terceira maior posição, as ações da Petrobras, pessoal, representando aí 9,13% da carteira total. Quarta maior posição da carteira, BB Seguridade, representando 8,5% da carteira total. E com novos aportes aí, né, que eu for realizando de dividendos, aportes do bolso, né, e tudo mais, eu pretendo fazer a BB Seguridade chegar na segunda maior posição da carteira, tá? Deixando a BR Partners aí em terceiro, porque eu acho que a previsibilidade dela é muito boa. E a última aqui dela, a Vale, né, com 3,3% da carteira total. Outra ação também que eu pretendo realizar aportes significativos, porém sem pressa, porque ali o minério de ferro é bastante cíclico e eu posso aproveitar aí de vários momentos que acontecerem, tá? A primeira ação que eu fui realizando aportes consistentes aqui na carteira e me trouxe um belíssimo retorno foram as ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, pessoal, é a empresa mais antiga aqui da carteira do canal. Eu diria que de todas essas ações que eu possuo, tá? As outras 4, elas são novas, são empresas ali que eu tenho há pouco tempo. Inclusive, uma dessas daqui sim que eu adicionei recentemente. Acho que justamente ela tem um belíssimo potencial. Mas a grande questão é que o Banco do Brasil ele foi o principal motor dessa carteira. Eu aproveitei muito ali ações do Banco do Brasil no ano de 2022, no ano de 2023, comprei bastante em 2024. Eu percebo que essa posição elevada, ela foi construída gradativamente, tá? Então eu não peguei ali uma injeção de capital gigantesca e aportei direto no Banco do Brasil. Eu fui fazendo aportes gradativos em várias regiões de preço, até porque o Banco do Brasil ele é um banco que apresenta muita oportunidade, justamente ali por conta da sua volatilidade, tá? Ele é um banco mais cíclico do que os demais. Eu me arrisco até a dizer que o Banco do Brasil, ele é mais cíclico do que o Bradesco. Por quê? Isso que o Bradesco é bem cíclico, porque o Bradesco ele tem ali como principal atuação pessoa física e pequenas e médias empresas, que tem uma inadimplência mais elevada. Já o Banco do Brasil, por mais que ele tenha uma inadimplência mais controlada na parte de carteira de crédito de PF, porque está relacionado com pessoa jurídica, né, pessoa física para consignado, ele tem uma grande participação no agronegócio. O agro, pessoal, ele é extremamente cíclico, depende das sazonalidades e dos preços das commodities. Então, é uma empresa cíclica, mas é justamente esses pontos que nos proporcionam oportunidade. Eu vou ser aqui direto e reto. O Banco do Brasil sigo comprando abaixo do valor patrimonial,
Acho que tem potencial sim de recuperação do banco, tá? Se a ação voltasse aqui para o valor patrimonial, a ação poderia subir hoje, considerando o valor patrimonial atual, aproximadamente, tá? 53,84%, que é um potencial de alta bem expressivo nas ações. E aí, observando também pelo critério dos dividendos, o potencial que o Banco do Brasil pode trazer é esplêndido, porque se ele continuar crescendo a uma taxa de 10,5% ao ano e pagando um dividendo de 9%, retorno embutido no preço da ação de 19,5% ao ano. E colocando todos os indicadores PEG Ratio do Peter Lynch, o banco também se encontra muito barato, negociado pela metade do seu valor justo, tá? Para se ele estar no seu valor justo, ele precisaria estar no mínimo em 1, pelo indicador do Peter Lynch. E colocando aqui o do Graham, a gente percebe que o Banco do Brasil também está num belíssimo desconto. Se fosse cotado ali pela sua média, ele teria que se valorizar, considerando a cotação atual, aproximadamente quase 150%. Então, primeira maior posição da carteira, justamente me aproveitando deste momento de baixa e também por ser uma empresa previsível, que pode alimentar o fluxo de dividendos de longo prazo aqui na carteira. Segunda ação aqui que eu sigo comprando com bastante força na carteira, e essa daqui é relativamente nova, pessoal, são as ações da Petrobras. A Petrobras foi um caso novo aqui na carteira, fiz ali aportes na empresa no início ali, basicamente, né, para meio do ano de 2025, foi quando eu comecei a montar uma posição na Petrobras, e a empresa, pessoal, vem me surpreendendo positivamente. Primeiro que hoje a ação está barata, o EV sobre EBITDA dela está baixo, somente para que a empresa fosse precificada, tá? Pelo seu valor justo, considerando o EV sobre EBITDA, que funciona muito para ações cíclicas, era hoje para a Petrobras ter um valor de mercado mínimo na faixa de R$1 trilhão. O que, se eu dividir pelo valor de mercado atual, nos dá um potencial de alta de 176% na cotação. PEG Ratio do Peter Lynch também muito barata. Se eu considerar a taxa de crescimento média aqui da empresa de 9% ao ano, ela está cotada em 0,43, também bem abaixo de 1. E considerando o preço justo do Graham, a ação também tem um belíssimo potencial de alta. Se fosse precificada pelo seu preço justo, também a ação teria que subir aproximadamente ali, tá? 187% na cotação. Claro, isso aqui no seu preço bem justo. Mas uma alta de 30% a 40% em Petro, eu acho bastante viável. A empresa continuar repassando bons proventos, ela pode até replicar esse retorno que ela deu para o acionista de 1.100% em 10 anos, tá? Terceira ação da lista aqui que eu sigo comprando com bastante força. Essa daqui é a mais nova, que eu comecei posição no mês passado. As ações da Vale, pessoal. A Vale é uma empresa também aqui na carteira que está ali, né, consequentemente com uma previsão de aportes bastante interessante. Por quê? Primeiro que a empresa hoje está barata, tá? Olhando para o ciclo do minério de ferro, o minério de ferro está em queda, o mercado chinês está ali numa estagnação, tá? Porque está sofrendo com crise imobiliária no mercado chinês, a China já não vai crescer mais tanto, tá? Pelo menos não tem essa perspectiva. Então, a demanda tende a ficar estável, já tem uma boa demanda de minério de ferro na China. Fora que o minério de ferro de Carajás, ele tem um alto custo, no caso, ele é um alto teor de concentração, né? Então isso aqui é muito bom, baixo custo de extração, ou seja, a empresa ela tem uma vantagem muito boa no quesito margem líquida, porque o custo de extração por pelota de minério de ferro é baixo, e ainda por cima, pessoal, ela tem ali essa questão, né, consequentemente de alto teor de concentração no minério de Carajás, que traz uma vantagem competitiva para a Vale extremamente interessante. Fora esse crescimento no mercado indiano, a Índia, ela é um novo player ali para a Vale, com bom potencial de crescimento, fazendo a empresa expandir as suas operações ainda mais. E hoje cotada abaixo do EV/EBITDA, quando a gente pega o EV/EBITDA positivo, ela está em 4, está no mesmo da Petrobras. A média dela é ser cotada em 7 a 8 vezes, também denotando aqui um potencial de alta, caso a empresa fosse cotada pelo seu EV/EBITDA médio, tirando aqui, né, obviamente a dívida líquida, que está aqui de 66 bilhões, temos um valor de mercado de 459 bi, dividido pelo valor de mercado atual, temos um potencial de alta de 71% na cotação. E colocando aqui preço justo do Graham aqui em questão, a gente percebe que a Vale, ela tem sim um muito potencial de alta, porque teria que estar cotada em R$125, que dividido por 58 tem um potencial de alta de 117%. PEG Ratio do Peter Lynch também, ela cresce na mesma taxa que a Petro, então a gente percebe que está em 0,44. E tanto o retorno embutido no preço da ação de Vale e Petrobras superam aí mais de 20% ao ano na média. Por isso que eu acho hoje a empresa
uma oportunidade. Mas claro, são oportunidades que precisam de mais estômago, porque são ações majoritariamente cíclicas, diferentemente do Banco do Brasil, que é cíclico, mas tem um pouco de previsibilidade, porque o tombo nos lucros do Banco do Brasil é muito mais ligado por uma questão estrutural, né? Uma questão ali interna da empresa, passando por uma dificuldade, depois eles reajustam. Agora a da Vale e da Petrobras é muito mais externo, não é somente de responsabilidade da empresa, e sim por questões ali no mercado externo, como queda da commodity, né? Cenário macroeconômico não muito favorável. Então tem que ficar sempre de olho e se aproveitar desses momentos de baixa que o mercado oferece, né? Quarta ação aqui da lista, que eu sigo comprando com bastante força. Inclusive fiz alguns aportes nela ali na região dos R$15, as ações da BR Partners. A BR Partners, pessoal, diferentemente dos grandes bancos tradicionais que atuam no mercado de crédito, basicamente ela não tem risco de crédito, risco de inadimplência, porque ela não tem como principal a atividade de negociação de crédito com clientes. E o crédito, ele é arriscado, porque inadimplência, possíveis calotes, a BR Partners é um negócio mais verticalizado, é um banco de investimentos, trabalha com intermediação de terceiros, tá? E o que diz essa intermediação de terceiros? O Wealth, né? O Wealth Management, gestão de grandes fortunas. A empresa faz IPO aí para outros grandes grupos na bolsa. Por isso que ela consegue ter essa margem líquida elevada, 51% de margem. Mesmo com uma Selic em 15% ao ano, ela tem conseguido ter um ROI na faixa de 22% ao ano. E pensem comigo, tá? É uma microcap. Ela tem um valor de mercado muito baixo. Então o potencial de crescimento da BR Partners pode ser extremamente expressivo no longo prazo. Por isso que eu decidi colocar na carteira, tanto se aproveitando deste possível crescimento, que tem muita chance disso acontecer, e também um bom dividendo que a ação pode me pagar. Só para vocês terem uma ideia, se a BR Partners crescer a uma taxa de 20% ao ano para os próximos 10 anos e pagar um dividendo médio de 8%, ela pode gerar um retorno embutido no preço da ação de 28% ao ano. Então perceba que pode trazer um bom retorno para o investidor que olha para longo prazo, né? E hoje a ação tá barata, por quê? Quando a gente olha para small caps, eu prefiro olhar isoladamente para o PEG ratio do Peter Lynch, porque ele não erra, tá? Ele pega a taxa de crescimento da empresa e faz ali uma correlação juntamente com quanto ela vale. Se esse crescimento estiver superando o valor intrínseco, simboliza que a ação está barata. E olha só o que está acontecendo aqui com o BR Partners, uma empresa cotada por 10,18 vezes lucro, pessoal. Se eu pegar aqui, ó, 10,18 e dividir por 20, que é o quanto ela tem crescido aqui de uma forma anual, isso nos dá 0,50 de PEG ratio, denotando que ela tem um potencial de dobrar na cotação no curto prazo. Fora que o potencial de alta pode ser imenso, se ela continuar crescendo sua base de lucros em 20% ao ano, nem se fala, né? A empresa poderia gerar mais de 2.000% lá no longuíssimo prazo, tanto de pagamento de proventes e apreciação na cotação. Então por isso que eu decidi colocar BR Partners, mirando para o longo prazo, por ser uma empresa mais ou menos da nova economia, foi fundada ali em 2009, já passou por diversas crises, eu acho que tem ali, né, um futuro bastante promissor. Uma pena que a ação veio subir acima do meu preço médio, mas mesmo a R$17, abaixo ali dos R$16,50, eu já posso voltar a fazer uns aportes aqui na empresa. Eu fico torcendo por quedas. Pessoal, eu queria que de fato a empresa desabasse, fosse ali para os 13,12, que eu poderia fazer aportes ainda mais significativos em preços mais baixos, tá? Vocês têm que torcer para que suas ações fiquem baixas, porque isso propicia mais acumulação e mais potencial de rentabilidade. E por fim, pessoal, a grande estrela aqui do vídeo, para vocês que engatinharam comigo aí até o final, essa foi a empresa que eu acabei fazendo um grande aporte, pessoal, as ações da BB Seguridade. Porém, este grande aporte, para quem não se lembra no canal, com os vídeos anteriores, já fazia muito tempo que eu não aportava aqui na carteira, tá? Então aquele valor mensal que eu pegava aportando aqui na carteira que vocês viam, né? Consequentemente, eu fui retendo ele em caixa durante muitos meses, eu fiz a estratégia de caixa e engordei meu caixa para aportar tudo de uma vez em uma empresa. E foi uma boa estratégia, porque na época que eu estava engordando meu caixa na renda fixa, a BB Seguridade estava cotada em 38 a 40 reais, tá? E por consequência, trabalhei, me dediquei, me empenhei e aí, né, juntei um bom caixa para aproveitar aqui a empresa nessa região de 32 reais. Eu fiz um grande aporte esse mês, superou ali os 14 mil, tanto que eu comprei aqui Vale, né, uma boa participação, e comprei aqui BB Seguridade. E aí, consequentemente, já injetei tudo de uma vez, tá? Então vocês veem aí, tecnicamente, que eu fiz uma boa escolha. Por quê? Hoje, BB Seguridade, em R$ 32 reais, ela está cotada abaixo do preço sobre lucro médio, uma empresa aí do setor de seguros, né? O braço direito do Banco do Brasil. E o bom dela, porque, bom, como a carteira já tem
tecnicamente empresas mais cíclicas, né? Foi uma única ação previsível que eu decidi colocar aqui. Tende a me trazer uma rentabilidade um pouco menor que o do Banco do Brasil, mas nesse preço eu acho que pode ser uma empresa bastante interessante, tá? Tá bem abaixo aí do preço-lucro médio. Perceba que o preço-lucro aqui da BB Seguridade, colocando em sua média histórica, ela teria um potencial de alta de 71,42% na cotação, tá? E diferentemente dos bancos, a seguradora, ela é mais verticalizada. Por quê? O banco, ele empresta na expectativa de receber depois. Então ele tem esse risco de calote. Já a seguradora não. Você contrata ali seu seguro de vida, seguro rural, seguro habitacional, né? Qualquer coisa de seguro odontológico, e você tem a expectativa de não precisar desse seguro, que aí a seguradora chama de sinistro, né? Consequentemente, a seguradora, você tende a não querer utilizar o seguro. E aí, consequentemente, ela ganha nesse ponto, porque você tem ali sempre pagando o seguro como um cliente ativo, e a seguradora, por consequência, tá? Faz aí, retém esse caixa e coloca na renda fixa. Fora que a BB Seguridade, ela tem 2 pontos de receita. Ela é líder no segmento rural, tá? Então, ela faz ali seguros para coisas rurais em geral. Você pode pegar aqui, por exemplo, ó, a receita líquida da empresa. 48% está aqui na operação de seguros, né? Tem ali a parte corretora, previdência. Então, tecnicamente, a empresa ganha com uma Selic mais alta. Por quê? Porque ela tem ali o seu resultado financeiro engordado, e ela também, pessoal, ganha com uma Selic em baixa, porque atrai mais clientes para ela poder ali subsidiar os seus seguros, tá? E por consequência, como o cliente não quer usar o seguro, isso traz uma previsibilidade muito grande. Por isso que o Warren Buffett gostava muito, né, de seguradoras, porque os clientes, eles rezam para que o sinistro não aconteça. Você não vai querer que seu carro quebre, você não vai querer, no caso ali, os agricultores não vão querer que tecnicamente os tratores quebrem, né? Por isso que a BB Seguridade sai sempre no lucro, tá? Enquanto que o Banco do Brasil, ele tem uma oscilação um pouco mais elevada. Então, quem confunde BB Seguridade com o Banco do Brasil está totalmente errado. Porém, os dois estão interligados. Se a BB Seguridade sofrer um baque, o Banco do Brasil vai sofrer, porque ele tem 66% de participação e boa parte dos resultados que a BB Seguridade tem vai para o Banco do Brasil, vai para o seu controlador. E se o Banco do Brasil sofrer, quebrasse, coisa que é impossível de acontecer, a BB Seguridade com certeza faliria, tá? Porque ela usa dos canais do Banco do Brasil para vender os seus seguros ali, né, rural. Então, uma precisa da outra, mas não necessariamente o lucro líquido será igual nas duas. O banco pode sofrer e a seguradora não, que é o que tem acontecido aqui neste ano. Então, acho um potencial de valorização legal na BB Seguridade, fora que ela pode continuar pagando este bom provento na faixa de 9 a 12% ao ano. E aí, considerando aqui a taxa de crescimento médio da empresa, menos payout. Seguradoras têm um payout muito alto, tá? Na faixa de 84%, porque elas não precisam reter boa parte do caixa para crescimento. Ela tecnicamente não tem dívida. O setor de seguros, ele é muito previsível, cresce uma taxa de 12% ao ano. Então não tem essa preocupação. Menos aqui, né? O payout e multiplicado por um ROI médio na faixa de 90%, crescimento ela pode ter ali, né, basicamente aqui, de 9 a 10%. Não vai ficar tão alto desse jeito, tá, pessoal? Até porque o ROI da empresa é de 80%. Então aqui, ó, menos payout de 90 vezes ROI na faixa de 84, então 8,4% ao ano. Foi eu que inverti a ordem ali na calculadora, por isso que saiu 14%, tá? 8,4% ao ano de crescimento somado a um dividendo médio na faixa de 12, retorno embutido no preço da ação de 20,4% ao ano na média. E BB Seguridade nos últimos ali, né, 5 anos trouxe um retorno de 90%. Se eu colocar isso aqui em taxa anual composta, 90% de retorno, tá? Em basicamente ali 5 anos, isso traz uma rentabilidade de 13,7% ao ano. Ah, foi mais do que isso? Depende do preço que você paga. Por isso que é importante, pessoal, você garantir um bom preço, tá? Em uma boa empresa. Porque se você pagar caro, você não vai conseguir um bom retorno. E acho que nos preços atuais, ela é uma oportunidade. Observando um pouco aqui das minhas movimentações, indo para a parte aqui de lançamentos, a gente vê as compras desse mês, tá? Perceba que eu comprei 377 ações de BB Seguridade como um todo e comprei aqui mais, né, 35 ações da Vale neste mês. E aí, consequentemente, aportando, reinvestindo, fazendo feijão com arroz, eu acho que essa carteira vai ter aí um crescimento bastante interessante. Só que calculando quanto que essa carteira pode crescer lá no longuíssimo prazo, vamos supor o seguinte, tá? Vamos supor o seguinte, pessoal. Patrimônio total alocado, tá?
colocar aqui uma taxa que seja de 20% ao ano, uma taxa equilibrada, claro que eu consegui uma rentabilidade maior do que essa na carteira, durante 3 anos. Vamos ver o tamanho que vai estar aqui a minha carteira em basicamente 3 anos, juntando aportes do bolso e também reinvestimento de dividendos, né? Olhando para médio e longo prazo. Consequentemente, minha carteira pode estar em R$500 mil se eu continuar realizando aportes frequentes, reinvestir nos dividendos e, por consequência, comprar ações baratas na bolsa. Agora, se eu conseguir uma rentabilidade mais elevada, que eu acho ali um pouco improvável, né? Mas estou sempre estudando para que isso aconteça. Eu posso ter ali quase R$1 milhão em 3 anos. Mas nunca diga nunca, porque olha, pessoal, em 3 anos eu consegui uma rentabilidade de 30% ao ano. Então perceba que eu contava com 20, mas eu consegui 30. Por isso que vocês têm que estudar cada dia mais para terem rentabilidades mais e mais elevadas. Esse é o ponto que você precisa ter. Nossa, Pablo, é extremamente complicado fazer o que você faz. Gostei do seu vídeo, achei bacana, mas será que você tem alguma coisa que nos facilite o dia a dia? Eu sou iniciante de bolsa, não tenho tanto tempo aí para acompanhar o mercado financeiro. Você tem algo tanto que mitigue o meu risco e traga um potencial de retorno mais elevado? Bom, pessoal, é por isso que para vocês ficarem comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Fora que você também tem acesso a mais de 100 ações aqui em tempo real, tá? Falando em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. Porque já tem algoritmos de negociação aí que fazem isso por você. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, tá? Fora também preço teto projetivo. Então olha só o quanto de benefícios. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar aqui, ó, na parte de mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem quais dessas 5 ações vocês têm, então falem um pouco aí da sua trajetória aqui nos comentários. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!